Bom dia a todos e a todas. O tutorial da semana vai ser mais um sobre análise de sentimentos, usando o Twitter como fonte. Nós passamos recentemente aí pela greve, né, dos caminhoneiros e eu sempre me pergunto nessas situações, né, como junho de 2013, enfim, será que as forças de segurança e as empresas conseguem identificar essas situações de crise, né, antecipadamente? A gente sabe que parece que os caminhoneiros usaram aí principalmente o WhatsApp, né, para comunicação. Eles não usam Instagram ou muito Facebook ou Twitter, né? Em geral esse é um público mais sofisticado. De toda forma, às vezes é possível captar, né, através dessas mídias sociais, esse sentimento, né, generalizado com relação a alguns temas e antecipar algumas crises. Eu fiz aqui então um exemplo usando a hashtag Petrobras e pegando uma amostra de Twitter, né, tentando classificar, ver qual é a incidência, né, de mensagens e um pouco tentando classificar sentimentos com relação a elas. Bom, você pode pegar, montar sua base de Twitter através de diversos mecanismos, né? Então eu estou mostrando aqui na tela, é um site chamado IFTTT, que é uma sigla como se fosse uma linguagem de programação, quer dizer, if this then that, né? Você usa muito comumente. Se isso, então aquilo. Ele automatiza algumas coisas. É muito interessante se você tem, por exemplo, lâmpadas elétricas ou equipamentos ou carros, né, que você pode se conectar através desses aplicativos e automatizar algumas tarefas. Esse aqui, por exemplo, é uma tarefa, quer dizer, todo o e-mail do Gmail que eu recebo, ele é enviado para o meu robô. Eu tenho um robozinho da Cosmos, então ele sai ali da base dele e me avisa que um e-mail chegou e diz quem foi de quem é a mensagem. No caso aqui, eu estou pegando então um programinha que pega a hashtag que você tem interesse no Twitter e manda já para uma planilha no Google Drive, né? Que facilita a nossa análise, uma vez que a gente vai estar usando depois o Tableau para ler diretamente essa tabela do Google Drive. Bom, existem diversas outras ferramentas, né? Você pode, no próprio Excel, aqui eu estou mostrando, é uma amostra de 10 mil Twitters, né? Também com a hashtag Petrobras, e aqui é uma macro para Excel, você pode baixar, é o Meaning Cloud, né? E o Meaning Cloud te dá todas essas possibilidades, né, de análise, classificação de textos, análise de sentimentos, extração de tópicos, agrupamento de tópicos e assim por diante. A gente vai voltar para ela depois, só para ver outras fontes possíveis, né? Aqui no próprio Google Drive, você pode entrar na tua planilha Google e ver nos complementos, você tem aí acho que pelo menos uma dúzia de complementos que te ajudam tanto a obter os tweets que te interessam, com toda a sintaxe, né, do Twitter, eu quero essas palavras e não essas desse local, nessa linguagem, e assim por diante, como também depois a analisar o seu texto, né? Então aqui, por exemplo, é um site que ajuda você a identificar crises. Esse aqui é um software de análise de sentimentos. Aqui também de análise quantitativa, comparativo, de dados qualitativa, né? O Supermetrics te traz dados do Twitter e de outras fontes. Esse Text Analysis e Text Mining, os dois fazem análise de sentimentos. Bom, essas análises automatizadas, elas são muito precárias ainda, né? A gente já viu isso no vídeo do QDA. O QDA
Miner é um software acadêmico, né, dedicado a isso, ele tem uma sintaxe sofisticada, enfim, mas mesmo assim exige um tratamento do dado e que você verifique às vezes manualmente, né? O que é difícil, a gente está falando aqui de 10 mil tweets, né? Agora, esses programas automáticos, né, automatizados, não reconhecem às vezes ironia, né? Não reconhecem negação da negação, quer dizer, tem problemas de identificar então o contexto, né? Às vezes em que a palavra está dita. Em geral, ele tem um dicionário de palavras e você classifica tais palavras como negativas, outras como positivas, as outras como neutras, assim por diante. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um dicionário que eu construí usando a sintaxe do Tableau, né? Então, tudo que for aqui são palavras negativas, né? Corrupção, corruptor, corruptível, né? Você não precisa escrever a palavra inteira. Greve, sabotagem, imposto, assim por diante, eu classifico como né? Que no meu caso seria o negativo. Todas as palavras que forem positivas estão classificadas aqui como 2. Esse é um dicionário que eu retirei de um sistema internacional, né? Ele foi traduzido, né? Mas de classificação de sentimentos, você pode aí selecionar o que se aplica ou não ao teu contexto, né? E finalmente todo o resto é 3, né? E você termina aí a sintaxe com as neutras. Depois no Tableau você vai meio que manualmente colorir e classificar as suas palavras, fazer uma série de análises em cima delas, né? Então, esse daqui, por exemplo, essa é uma planilha que eu utilizei usando o Super Metrics, né? O Super Metrics, vamos ver, me traz os twitters, o número de seguidores, a localização, né? Quantos retweets o Twitter teve e etc. Depois eu utilizei aqui o Meaning Cloud para tentar fazer uma análise de sentimentos, né? Basicamente ele usa um get post, ele manda isso para um servidor, né? Essa lista com o texto que te interessa e vai preenchendo a planilha com as respostas. Agora você vê, né? Então polaridade está aqui, positivo, negativo, etc. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é positivo, negativo para quem, cara pálida, né? A gente está falando aqui da greve da Petrobras, dos caminhoneiros, né? Dos efeitos aí sobre a Petrobras, da política de preços, da greve, etc. Você pode ver isso sobre a visão da Petrobras, né, dos gestores da Petrobras, você pode ver isso pela visão do governo, você pode ver isso pela visão da população, né, que foi a principal, vamos dizer, afetada aí com o aumento dos combustíveis. Então, dizer, positivo ou negativo com relação a quem? Isso que eu falo do contexto, né, que essas análises automáticas de sentimento falham, né, muito frequentemente. Então, vê aqui, esse aqui foi um post da Dilma, né, nós erguemos a Petrobras. Dilma Rousseff denuncia o plano de destruição da Petrobras posto em prática pelo governo Temer e coisa e tal. Foi classificado como positivo. Depende. Né, depende muito às vezes da sua própria filiação política e de outras considerações, né? A seguinte: só um idiota pode acreditar que a privatização da Petrobras pode ser de alguma forma benéfica para o povo. Está como negativo. Também depende, né? Quer dizer, há quem defenda aí a privatização da Petrobras. Quer dizer, não vamos entrar no mérito, é só a questão de destacar como é problemático, né? Essa classificação automática, principalmente desses sistemas aí gratuitos ou até tem versões pagas, né? Mas enfim, uma outra classificação, essa aqui eu usei então o IFTTT para coletar os arquivos, os tweets, e
Para análise, salvo engano, eu usei aqui o test mining, né? Vou abrir aqui só para vocês darem uma olhada. Ele vai abrir aqui do lado. Você tem o... na verdade, eu fiz aqui uma extração de entidades, que é um pouco diferente da análise de sentimentos, né? E ele gera, então, essa planilha aqui chamada análise, com essas colunas, né? Highlight, grau de confiança que ele tem na classificação que ele fez, o nome da entidade que ele identifica, né? Aí é interessante, ele vai buscar, me parece que no Twitter, né? Aliás, desculpa, na Wikipedia, né? Por exemplo, uma referência ao Luiz Inácio Lula, né? Que é a entidade que ele identificou. E aí ele classifica, né? Conforme a Wikipedia, em que categoria, em que tipo, então o termo aparece. Bom, todas essas planilhas depois eu abri no Tableau, né, que é aquele BI de análise que eu costumo usar, só para vocês terem aí uma ideia do tipo de visualização que ela permite, né? Então aqui os tweets negativos, positivos e neutros, né? No tempo aqui eu posso explodir isso, né? Por horários, até por segundos, né? E acompanhando essas classificações, ou em termos de porcentagem, ou em termos de autoria, né? Quem manda mais tweets e como você classificaria por autor, né? Você pode ver as mensagens, né? Na forma de lista, na forma de árvore, etc. e tal. Também pegando aí a hora e dia dos tweets, você pode fazer aí uma classificação das horas e momentos de maior pico. Essa classe categorias, então, já é em cima do que eu construí lá naquela planilha com o test mining, né? Você vê que já te dá algumas pistas, né, do que os tweets estão falando, né? Vocês estão falando, obviamente, sobre a Petrobras, falam sobre a greve, falam sobre a demissão do Pedro Parente, né? Combustível, gasolina, Temer, preço, quer dizer, te dá uma noção, né? Você não precisa ler os 10 mil tweets, né? Você vai ter uma noção aí de frequência do que estão se falando. Você vê que aparece, né? Já aí a questão da greve, a questão do preço da gasolina, do preço do Twitter, da demissão, né? Aí você vê como a questão é muito politizada, né? Aparecem aí os nomes do Lula, do Temer e assim por diante, né? Eu não tenho mais muito tempo. Depois quem quiser dar uma olhada, isso está ali na minha página na internet, onde eu mantenho aí as minhas visualizações do Tableau. Esse aqui é o endereço para quem quiser dar uma olhada. Mas então o que eu prefiro fazer, né, bom, tudo bem, vamos usar essas classificações automáticas aí de tópicos, extração de tópicos, sentimentos, ver o que né, a gente pode retrabalhar, reclassificar, ver o que é aproveitável, mas eu prefiro realmente usando aí o próprio Tableau, construir a minha sintaxe, né, com as palavras que fazem mais sentido, né, pro tema que eu estou analisando, e vendo um pouco o contexto da mensagem, né, se aparece como positiva ou negativa. Aí eu estou usando a perspectiva da população, né? Então é uma forma de você fazer essa análise no Tableau, na ausência, quer dizer, se você não tiver aí o QDA Miner, né? Ou vamos lembrar também, o Tableau, ele pode conversar com um R, se você tiver a versão server do Tableau, e você pode fazer análise de sentimentos também no R, né? Mas que também não deixa de ser uma análise meio que automatizada de sentimentos. Tem o dicionário, é a mesma
lógica que está por trás. Então você precisa tomar muito cuidado, né, com as palavras que você inclui ou exclui no seu dicionário, né?